Eu não sei você, mas eu já estava cansada de pagar mais caro do que deveria em alguns fundos imobiliários. Então eu tô bem feliz com essa queda que tá tendo nas últimas semanas, porque a gente tá conseguindo comprar fundos imobiliários bons e descontados, para a gente poder colher os frutos disso lá na frente no longo prazo. Você tem que entender que pagar barato faz a diferença. Digamos que hoje você compra um fundo imobiliário com a cota valendo R$ 100. Todos os meses esse fundo imobiliário te paga R$ 1 de dividendo por mês. Então o seu dividend yield vai ser de 1% ao mês, porque você pagou R$ 100 a cota e ele está te pagando R$ 1 todos os meses. Dividend yield de 1% ao mês, é um ótimo dividend yield. Agora vamos imaginar que ano que vem os fundos imobiliários já revalorizaram, já estão mais caros. Digamos que ano que vem esse mesmo fundo imobiliário esteja custando R$ 120 uma cota. Você comprou a cota por R$ 100, hoje a cota está valendo 120. Mas também vamos imaginar que o valor do dividendo também aumentou. Então ele não está mais pagando R$ 1 por cota, agora ele está pagando R$ 1,20 por cota. Então quem comprar esse mesmo fundo imobiliário no ano que vem pagando R$ 120 por uma cota e recebendo R$ 1,20 de dividendos todos os meses, vai ter o mesmo dividend yield, o dividend yield de 1%. Pagou R$ 120, está recebendo R$ 1,20 todos os meses. Dividend yield de 1%. Só que você que aproveitou a queda e comprou esse fundo imobiliário por R$ 100 a cota, no ano que vem também vai estar recebendo R$ 1,20 por cota. Então o seu dividend yield não é mais 1%. Seu dividend yield passou para 1,2% ao mês, porque você pagou só R$ 100 e está recebendo R$ 1,20 todos os meses. Então, o seu dividend yield, por ter comprado mais barato, vai ser maior do que o dos outros. Você vai ter tirado menos dinheiro do seu bolso e vai receber a mesma coisa todos os meses do que quem pagou mais caro. Então, é nessa hora, quando a bolsa tá caindo, tá tudo desvalorizando, tu vai olhar para tua carteira, muitas coisas vão estar no negativo. É nessa hora que muitos ficam com medo, mas a gente nessa hora faz a festa. O bom investidor vai aproveitar esses momentos e comprar as coisas baratas. E nessa hora, não inventa moda. Tem muitos fundos imobiliários bons, de qualidade, que estão descontados nesse momento. Então, nessa hora, a gente não precisa se arriscar comprando fundos imobiliários que estão descontados porque estão com algum problema dentro deles. Eu separei para esse vídeo 5 fundos imobiliários que são bons fundos imobiliários que eu tô de olho para comprar nesse mês, porque eu tô vendo uma oportunidade de comprar barato. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, eu só vou mostrar para vocês fundos que eu realmente gosto, acho bons fundos imobiliários e que eu tô vendo eles com desconto nesse momento. O primeiro fundo que eu tô de olho é o VISC11. A cotação dele hoje tá R$ 115,13. Na última semana ele estava até mais barato do que isso. Dividend yield que ele pagou nos últimos 12 meses, 10% ao ano, tá um ótimo dividend yield para um fundo de tijolo. O PVP 0,91, então ele está com desconto nesse momento, 9% de desconto na cotação. Liquidez diária 8,68 milhões, tá uma liquidez alta, tá ótima, e teve uma valorização de 5,61% nos últimos 12 meses. Tá com uma vacância de 6,8%, a vacância até 10% é considerada ok, então não tem nenhum problema. 351 mil cotistas e o valor patrimonial de 3,67 bilhões. Então, ele é um fundo grande. Ele é um dos maiores fundos de shopping que a gente tem para comprar. A gente vê que ele paga dividendo certinho todos os meses. Nessa época aqui da pandemia, os fundos imobiliários de shopping sofreram bastante porque os shoppings ficaram fechados. Mas mesmo assim, apesar de ter pago menos dividendos, ele continuou pagando todos os meses. A gente vê que ele vinha pagando R$ 1 por cota e nesse último mês ele pagou 85 centavos por cota. Como reduziu o dividendo, isso fez também com que o valor da cota caísse. Ele é um fundo muito diversificado. Ele tem participação em 29 shoppings diferentes. E a gente vê aqui que ele está distribuído em vários estados, então ele não está nada concentrado. Se você quiser ver uma análise mais completa do VISC11, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu fiz recente analisando esse fundo imobiliário. O segundo fundo que eu tô de olho para comprar mais nesse mês é o HGLG11. Ele é um fundo de logística. A cotação dele tá R$ 160,45. Dividend yield que ele pagou nos últimos 12 meses, 8,23%. O PVP dele, 1,01. A gente vê que ele tá sendo vendido um pouquinho acima do preço justo. Mas o PVP de fundo de tijolo até 1,05 é considerado aceitável. Liquidez diária dele, 7 milhões de reais trocados todos os dias e ele teve uma valorização de 5,20% nos últimos 12 meses. E apesar do PVP dele estar acima de 1, eu tô de olho nesse fundo pela qualidade. Ele é o melhor fundo de logística que a gente tem na bolsa, sem dúvidas.
E esse valor de R$160 tá barato para ele. O valor da cota desse fundo geralmente fica em 164, 165. Fazia muito tempo que eu não via o valor da cota assim baixo. Então, nessa faixa de R$160, eu acho um preço muito bom para esse fundo imobiliário. Tá com uma vacância de 6,5%, então tá uma vacância ok. Ele tem 472 mil cotistas e um valor patrimonial de 5,35 bilhões. Então, ele é um fundo imobiliário muito grande e muito conhecido mesmo. Ele paga dividendo certinho todos os meses, a gente não tem nem dúvida. E desde 2021 ele paga R$1,10 por cota todos os meses. O dividendo não caiu nenhuma vez. Então é um fundo imobiliário que, se tu tem na tua carteira, o rendimento dele é previsível, porque todos os meses é igual. E quem é cotista desse fundo, algumas vezes ainda é surpreendido de forma positiva. A gente vê esses picos aqui com os dividendos maiores. O que é isso? É alguma venda que o fundo imobiliário fez de algum imóvel dele. Então ele vende algum galpão logístico que ele tinha com lucro e esse lucro ele distribui com os acionistas dele. Então, em alguns meses, a gente vê que pode ter um dividendo maior do que o normal desse fundo imobiliário. Ele também é um fundo bem diversificado, ele tem participação em 25 galpões logísticos diferentes, a maioria no estado de São Paulo, e são galpões de qualidade mesmo. Então, é um ponto positivo para o fundo, que ele é diversificado. O terceiro fundo imobiliário é o PVBI 11, um fundo imobiliário de lajes corporativas, que são os escritórios. É outro setor também, além do setor de shopping, que sofreu bastante na época da pandemia. Como todo mundo, a maioria foi trabalhar de home office, vários escritórios foram fechados. E diferente do setor de shopping, que recuperou mais rápido, esse setor das lajes corporativas está demorando um pouquinho a mais para se recuperar. Uma cota dele hoje está custando R$ 92,77, pagou um dividend yield de 8,85% nos últimos 12 meses, PVP de 0,90, então ele está com 10% de desconto no valor da cota, liquidez diária 6,44 milhões e uma valorização negativa, ele desvalorizou 1,39% nos últimos 12 meses. A gente vê essa queda na cotação aqui pelo gráfico, ele estava sendo vendido uma cota em torno de R$100, ele estava no preço justo dele, PVP de 1, e teve essa queda nas últimas semanas. Ele foi o primeiro fundo de lajes corporativas a se recuperar no pós-pandemia, porque ele tem imóveis de qualidade dentro dele, mas ele veio sofrendo nessas últimas semanas, assim como todos os fundos imobiliários. A vacância dele está em 16,4%. Como eu falei antes, até 10% é uma vacância ok. Acima disso, tem que ficar de olho. Então, desses fundos imobiliários do vídeo de hoje, ele é o fundo um pouquinho mais arriscado. Mas nada te impede de comprar esse fundo imobiliário, mesmo com a vacância aumentada. Tem 167 mil cotistas e um valor patrimonial de 2,64 bilhões. Paga dividendo certinho todos os meses e desde março ele vem pagando 65 centavos por cota todos os meses. Ele também é mais concentrado que os outros fundos imobiliários, ele tem só 6 imóveis e os imóveis são localizados em São Paulo. Eu não gosto muito quando todos os imóveis estão localizados em um local só, porque se der algum problema com aquele local, todos os imóveis vão ser afetados. Mas a gente não pode negar que São Paulo é o centro econômico do Brasil, como são imóveis de escritórios, é um local que está mais concentrado em empresas, né? Então faz sentido tu localizar esse tipo de fundo imobiliário em um local só, que seria o estado de São Paulo, né? Então, nesse lado até é aceitável. Eu peguei dados do relatório gerencial desse fundo imobiliário para a gente entender um pouquinho melhor o que está acontecendo nesse fundo. No relatório de abril, um dos inquilinos do imóvel dele, o FL 4440, que é um prédio localizado na Faria Lima, que é a melhor região de São Paulo, esse inquilino saiu desse imóvel em junho, no mês passado. Aqui fala que a vacância desse imóvel ia aumentar de 2,5% para 12,5%. Então, isso também explica o que teve o aumento da vacância desse fundo imobiliário no último mês, que está uma vacância elevada mesmo. Também em abril, nesse mesmo prédio que saiu um inquilino, eles fizeram uma revisão do contrato com outro inquilino deles. Esse inquilino resolveu ficar no mesmo local e ainda teve um aumento de 29% no valor do aluguel. Tu já pensou, o lugar que tu mora, aumentar 29% o aluguel de um ano para o outro? Assim, para tu ver que é um imóvel de qualidade, porque para o inquilino querer ficar no local com esse aumento do aluguel, o imóvel tem que ser de qualidade. Então, nesse imóvel, ele está recebendo 29% a mais de aluguel todos os meses. No final de junho, foi publicado um fato relevante também sobre esse prédio, o FL 4440, também fizeram uma revisão do contrato. O contrato com um inquilino ia acabar em 2024, eles fizeram uma revisão, prorrogaram o contrato até 2027 com esse inquilino, e nessa prorrogação também teve um aumento no valor do aluguel, a reajuste, de mais 56% no valor do aluguel.
Então, nos próximos meses, ele também vai começar a receber um aluguel maior desse inquilino aqui. Esse imóvel aqui, localizado na Faria Lima, é o melhor imóvel que tem dentro desse fundo imobiliário. Mas a gente vê que ele tem imóveis de qualidade e que a gestão está fazendo um bom papel dentro dele. Então, é um fundo para a gente ficar de olho e analisar se está valendo a pena comprar ou não. O quarto fundo imobiliário, a LZR11, ele é um fundo híbrido. Ele investe tanto na parte de galpões logísticos quanto na parte de renda urbana. A cota dele hoje, R$ 108,52, dividend yield de 8,83% ao ano, o PVP 1,02%, o mesmo caso do HGLG, gente. Esse fundo é um dos fundos de maior qualidade que a gente tem para investir. A gente vê que a cotação dele era uma cotação mais elevada, ele estava em 114%, 115%. Ele passou por uma subscrição no valor mais baixo, a subscrição foi no valor de R$ 107,00, então o valor da cotação caiu e ainda não se recuperou. Então a gente está tendo oportunidade de comprar esse fundo barato, enquanto ele ainda está barato, porque ele vai voltar, gente. A gente sempre volta para aquele valor de 114, R$ 115,00 uma cota. Liquidez diária, 2,27 milhões e uma valorização de 1,35% nos últimos 12 meses. Vacância de 3,5%, uma vacância bem baixa. Tem 150 mil cotistas e um valor patrimonial de 1,14 bilhões. Paga dividendo certinho todos os meses, mas a gente vê que esse valor do dividendo está caindo. No final do ano passado, ele pagava 82 centavos por cota. Nesse último dividendo, nos últimos meses, ele está pagando 73 centavos por cota. Então, ele teve uma queda de 10 centavos, quase 10 centavos no valor de dividendos nesses últimos 6 meses. Tem 16 imóveis, sendo 14 localizados em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Os imóveis são de qualidade e são bem localizados. E o quinto fundo imobiliário que eu tô de olho nesse mês é o BRCO11. É um fundo imobiliário de galpões logísticos. A cotação dele está R$ 111,85. O dividend yield de 9,51% nos últimos 12 meses, tá? Um dividend yield legal para um fundo de tijolo. PVP 0,94, então ele está descontado. Liquidez diária de 3,88 milhões e uma valorização de 3,91% nos últimos 12 meses. Eu comecei a comprar esse fundo imobiliário lá em 2023. Eu peguei ele com bastante desconto e ele tinha se valorizado bastante. Ele estava com o PVP acima de 1. Então, eu não tinha realizado mais nenhuma compra nele, porque ele estava com a cotação acima de R$ 121,00. Então, eu não tinha mais comprado cotas dele. Então, agora, nesse momento, eu estou vendo como uma oportunidade de aumentar a minha posição nesse fundo imobiliário. Tá com uma vacância de 6%, então tá uma vacância controlada. Tem 120 mil cotistas, então ele é o menor fundo imobiliário dentre os outros que eu trouxe aqui, mas ele não é um fundo imobiliário pequeno. E o valor patrimonial de 1,9 bilhões. Paga dividendo certinho todos os meses. Desde 2023, a gente vê que ele tende a pagar 87 centavos por cota. Em alguns meses aqui teve um aumento no dividendo, mas por venda de imóvel, depois voltou a esse padrão de 87 centavos por cota. Então é mais ou menos isso, que se tu comprar uma cota dele, tu vai esperar receber pelos próximos meses. Ele tem 12 galpões logísticos, sendo que 6 estão localizados em São Paulo e os outros 6 localizados em 6 estados diferentes. Então, ele está bem diversificado. Esses são os 5 fundos imobiliários que eu tô de olho para comprar nesse mês. E você, tá pensando em comprar quais fundos imobiliários agora no mês de julho? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Esse foi o vídeo de hoje, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Se você quiser continuar acompanhando os próximos vídeos, se inscreva no canal.